Salve rapaziada, salve nerdaiada, aqui é o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. Bom, depois do último vídeo sobre Linkin Park, voltamos à nossa programação normal. Esse vídeo eu já queria gravar ele há muito tempo e na verdade eu tenho certeza que ele não vai dar quase nada de acessos, de views, mas eu vou fazer mesmo assim, né? Não tô muito bem da gripe, então eu acho que minha voz vai ser um pouco zoada, mas relevem isso, por favor. Bom, rapaziada, Star Trek é uma das maiores, se não a maior, série de ficção científica da televisão americana, né? Com certeza ela é a mais abrangente e a mais influente de todos os tempos. Inclusive, mais do que Star Wars, no sentido de ficção científica mesmo, né? Porque Star Wars é meio fantasia, aquela coisa toda. Bom, esse vídeo, ele vai ser um guia para assistir a franquia. Existem muitas séries, eu vou dizer o que vocês têm que assistir, o que vocês não têm que assistir, qual a ordem, qual que eu sugiro, qual que eu... Enfim, não sugiro. Então vamos lá, rapaziada. Star Trek surgiu em 1966 na televisão americana, foi criada pelo Gene Roddenberry, e ela durou até 1969, teve 3 temporadas, as 2 primeiras são as mais reverenciadas, enquanto a terceira existe até inclusive uma certa piada dentro do fandom de que a terceira é ruim, né? Mas ainda assim tem o seu valor, a sua graça e tal. A série ela foi cancelada em 69, foi a partir daí que surgiram muitas coisas que nós nerds temos hoje e gostamos, né? Como convenções, que surgiu com os fãs de Star Trek, a cultura de cosplay, que também surgiu com os fãs de Star Trek. E em 1979 a franquia retorna, mas dessa vez para Star Trek The Motion Picture ou Star Trek o filme. Aí a gente teve 6 filmes com o elenco da série clássica, que é do Star Trek 1 até o 6. Depois do filme 7 até o 10 foi com o elenco da nova geração. Posteriormente tiveram mais filmes do Jar Jar Abrams, certo? Mas vamos lá. O ideal para uma pessoa que quer começar a assistir e adentrar nessa gigantesca toca de coelho que é a franquia Star Trek, o ideal seria começar pela série clássica lá dos anos 60, passar para a nova geração que se passa, se eu não me engano, 72 anos depois da série clássica, depois da nova geração ir para Star Trek Deep Space Nine, ou como ficou no Brasil, Star Trek A Nova Missão, né, já que a anterior era a nova geração, mas enfim, tradução não muito legal para o português, certo? Depois Star Trek Voyager e por fim Star Trek Enterprise. Essa é a ordem de lançamento da franquia, né? Daí a gente tem os 6 filmes com o elenco da série clássica e 4 com o da nova geração. Mas como eu sei que tem muita gente que não gosta de assistir séries muito antigas e tal, o que eu recomendo? Existe a opção de assistir essa franquia através da ordem cronológica dos eventos. Ou seja, Star Trek Enterprise é a última série da franquia da era clássica e ela é uma prequel, né? Ou seja, ela se passa 100 anos antes da série clássica. Enterprise se passa lá pelo ano 2150 e ela tem 4 temporadas, terminando em 2154. Certo? Eu recomendaria, para quem não gosta de coisa antiga, começar por Enterprise, porque é a mais recente. Ela tem efeitos especiais do início dos anos 2000, que já estão um pouco datados, é verdade, mas ainda assim é muito assistível. As 2 primeiras temporadas, elas têm o puro suco de Star Trek, né? Ela tem muito o espírito da série clássica. Esse é um dos grandes, entre aspas, problemas que Enterprise enfrentou no seu lançamento, porque muita gente dizia que era um Ctrl-C, Ctrl-V da série clássica. Então, para quem quer começar hoje, eu recomendo totalmente que comece por essa, certo? A 4ª temporada, ela é um reflexo do próprio tempo, né? Devemos lembrar que foi ali por 2001, então vocês sabem bem o que aconteceu. E a série Star Trek reflete isso. E a 4ª temporada é uma das melhores temporadas de Star Trek de todos os tempos. Por quê? Porque eles gravaram a 4ª temporada já sabendo que estavam cancelados. Ou seja, os produtores puderam então pegar todo o planejamento deles, jogar no lixo e botar tudo quanto é tipo de referência às outras séries, né, que vieram antes, mas que se passam centenas de anos depois. Então a gente vai ter referência a Borg,
né? No caso, tem um episódio da terceira temporada ainda, se eu não me engano, que é uma continuação do filme Primeiro Contato, da nova geração, mas eu já chego nos filmes, tá? Tem a explicação do porquê que os Klingons da série clássica tem testa lisa e os do resto da franquia tem testa enrugada, tá? A explicação está em Enterprise. E a quarta temporada, o último episódio, é ligado a um dos episódios da nova geração. A gente tem o Riker interagindo com os personagens da Enterprise NX-01, o que é muito legal, né? É um episódio é como se fosse um episódio de holodeck da nova geração. E bom, eu acho que é uma série que ela tem muito mais prós do que contras. Na época, muita gente reclamou, porque era uma prequel, porque as prequels de Star Wars estavam saindo e eram, né, uma bela bosta. Eram muito ruins, principalmente o primeiro e o segundo. Um dia eu ainda falo sobre as prequels de Star Wars aqui, tá? Mas, enquanto não chega, vamos continuar em Star Trek. Muitas das coisas, das tecnologias que a gente vê em Enterprise, elas têm a mesma funcionalidade do que das outras tecnologias que a gente já viu antes na franquia, só que nós vemos como se fossem as primeiras versões, né? Então, por exemplo, eles nem usam armas phaser, né? Eles usam armas de plasma, se eu não estou enganado, né? Pistolas de plasma. A Enterprise, né? A NX-01, ela é a primeira nave da frota estelar que pode chegar em dobra 5, né? Para viajar em altas velocidades no espaço. O design dela é baseado na USS Akira, que a gente vê em Deep Space Nine, Nova Geração e Voyager. Ela é uma das minhas naves favoritas da franquia, porque eu acho ela lindíssima. Ela não tinha ainda escudos defletores, né? O máximo que eles faziam era polarizar a nave com um micro escudo. Eles não tinham raio trator, então eles usavam um gancho. Eles não tinham foguetes de prótons, né? Eles usavam torpedos. O interior da NX-01, ela parece muito mais com o interior de um submarino, né? Na verdade, todo o conceito da nave é como se fosse um submarino no espaço, certo? A arquitetura, as roupas, né? Os personagens, acho que são todos ótimos, né? A gente tem o engenheiro, o Trip, a gente tem o capitão Jonathan Archer e nós temos a T'Pol, tá? A T'Pol, ela é uma vulcano. Ela não é a mesma T'Pol lá que aparece velhinha na série clássica, tá? É outra, aquela lá é outra. Uma coisa, né? Me reclamaram na época que o Spock ele foi o primeiro vulcano da frota estelar. Aí reclamaram Enterprise que teria uma vulcano na frota estelar, blá blá blá. E a desculpa que eles deram é que, na verdade, ela era uma consultora a bordo da nave, né? Ela não fazia parte oficial da tripulação da nave. Mais ou menos como acontece com o Daniel Jackson lá em Stargate, né? E, bom, a série, ela tenta fazer muita referência à série clássica e à nova geração. Então, assim, se você tem preconceito com séries antigas, assista essa daqui. Mas, uma hora ou outra, você vai ter que assistir a série clássica. Não adianta. Porque são muitas referências. Tem episódio de Deep Space Nine que se passa dentro de um episódio da nova geração. Mas enfim, continuando. Em 2266 começa a série clássica. Não tenho o que dizer, né? Foi a primeira série da franquia. Estabeleceu muita coisa, estabeleceu a Enterprise. Por muito tempo foi a primeira Enterprise, depois virou a NX-01, que, como eu disse, era um protótipo. Ou eu não disse? Bom, sempre que tem NX no nome de alguma nave, quer dizer que ela é um protótipo, tá? A Enterprise foi a primeira delas. Assistiu Enterprise, continua sem ter vontade de assistir a série clássica, então vai pra nova geração, tá? As duas primeiras temporadas da nova geração, elas não são tão boas, e elas lembram demais a nova geração, a série clássica, no sentido de estrutura, de episódios, né? E ali claro, são outros personagens, mas principalmente a história, as histórias dos episódios são, de certa forma, um pouco semelhantes. Tem até um episódio que continua um dos episódios da série clássica, que é quando o pessoal fica louco dentro da nave, tá tudo congelado e tal. A nova geração, ela começou em 87, se eu não me engano, durou 7 temporadas, tá? Enterprise era pra ter tido 7 temporadas também, foi cancelada na terceira, filmaram a quarta e acabou. Era pra ter tido também, né, já que não ia ter as 7 temporadas, tentaram fazer um filme pra televisão de Enterprise, que iria abordar a guerra da Federação contra
os Romulanos, né? Que é uma guerra que é muito citada na própria série clássica, tá? A Nova Geração, ela fez muito sucesso na TV. Ela praticamente, né, lançou aí rumo ao estrelato, quase que literalmente, o Sir Patrick Stewart, que mais tarde virou o Professor Xavier, enfim, fez vários e vários personagens icônicos. E estabeleceu muita coisa também na televisão, né, porque Star Trek sempre teve um quê muito progressista, né, mas ao contrário do que se tem hoje, o quê progressista de Star Trek sempre fazia questão de abordar múltiplos pontos de vista. Não era só o que o produtor achava que era certo. Por mais que eles discordassem, eles mostravam o outro lado também. E isso era muito legal, isso enriquecia muito a discussão entre os fãs, a lore, né, da própria série. E cara, era muito bom. Pena que, enfim, acabou se perdendo hoje em dia. A Nova Geração teve 4 filmes. Estando assistindo a Nova Geração, acho que aí você já vai conseguir ter quebrado um pouco o gelo de coisa antiga, então o que eu recomendo? Na verdade, eu recomendaria, em termos de ordem cronológica, assistir Enterprise, série clássica, filmes da série clássica, depois a Nova Geração, tá? Entre os filmes da série clássica e a Nova Geração, existe a Era Perdida de Star Trek, que a gente só tem alguns pequenos lapsos, né, e que envolvem ali a Enterprise B e a Enterprise C, porque existem mais de uma Enterprise, né? Existe a Enterprise a NX-01, depois tem a Constitution, a classe Constitution, lá da série clássica. Aí depois teve a Enterprise A. Na verdade, a Constitution, ela é reformada no primeiro filme. Ela é destruída no filme 3, Star Trek Em Busca de Spock. Aí surge a Enterprise A. Né? A partir daqui, as naves elas vão ter uma letra no final para designar que trocou, né? E que é inclusive outro design. Então nós temos a Enterprise A no filme 4, não, mentira, no filme 5 e no filme 6. E aí nós temos um Star Trek Era Perdida que a gente não sabe muito do que aconteceu, né? Na verdade até sabe, mas é mais em coisa que não é canônica e que acontece em livros e tal, mas aí não pode ser levado em consideração. Em seguida, nós temos a Enterprise D na Nova Geração. Então o que eu recomendo? Assista a série clássica, os 6 filmes, depois a Nova Geração. Quando acabar a Nova Geração, assiste os filmes. Nos filmes, a Enterprise D é destruída em um deles. Depois assume a Enterprise E. A Enterprise E a gente também não viu muita coisa. E nem depois também, né? Até porque a franquia vai por um rumo, enfim, que eu tenho que abordar em outro vídeo. Assistiu a Nova Geração? Assista Deep Space Nine. Deep ou DS9, né, DS9, é uma série totalmente diferente, né? Ela começa nos anos 90 e ela termina nos anos 90. Quem assistiu meu vídeo que eu fiz a respeito que Star Wars deveria ter tido séries nos anos 90, né, eu falo um pouco de Deep. Bom, em Deep a gente tem a Estação Espacial 9. Ela fica no território bajoriano, que era ocupada pelos Cardassianos. Né? Os Cardassianos, eles eram meio que uma analogia, né, ao bigodismo alemão dos anos 30, 40. E eles sitiaram o planeta Bajor, enfim, né, escravizaram muitas pessoas, e teve uma guerra de mais de 50 anos. Aí existe uma guerra entre Império Cardassiano e Federação, e a gente não vê em tela, né, tem alguns personagens da Nova Geração que presenciaram, então eles citam às vezes algumas passagens do que aconteceu com eles, mas a gente não vê em tela. E a Federação precisa tomar conta da estação espacial. E muita gente poderia até ter torcido um pouco o nariz, porque daí Star Trek ia ficar isolado num ponto só. Mas as aventuras, elas acontecem muito porque o Capitão Sisko, né, na Nova Geração era o Picard, esqueci de falar. O Capitão Sisko, em Deep, ele descobre um wormhole, né, um buraco de minhoca, onde vivem seres feitos de luz e tal, né, com consciências ultra avançadas. E ele vai parar no quadrante Gama. Tá? A galáxia é dividida entre Alpha, Delta, Beta e Gama, se eu não me engano. Enfim, ele vai parar lá do lado da galáxia e lá se tem contato com um outro império
tá? E aí tem todo um arco de guerra, porque o quadrante Sol, né? O quadrante onde fica a Federação, o Império Klingon, o Império Romulano, todo mundo tem que se unir para lutar contra o Império Dominion, né? Que, enfim, tem a ver até com o personagem Odo. E, cara, essa é a série mais sombria de Star Trek até então. Ela é uma série que, apesar de ser focada em uma localidade só, ela tem muita história, ela é muito boa. Recomendo demais que vocês assistam, porque é realmente uma série incrível. Em seguida, ele começa Star Trek Voyager, tá? Com a capitã Janeway. A Voyager, ela tá caçando uma nave humana que são os Maquis, né? Porque em Deep, os humanos, ou o pessoal da Federação, fez algumas colônias que acabaram depois sendo entregues para os Cardassianos, né? Dentro do território cardassiano. E a Federação não fez nada, e esses caras, os Maquis, eles começam a guerrear contra os Cardassianos e contra quem ficar na frente deles, seja Cardassiano, seja naves da Federação, não importa. Aí eles são tratados como, né, aquela palavra que o YouTube não gosta muito, começa com T e termina com ista. Aí, bom, a nave ela acaba indo parar lá do outro lado da galáxia, ela é puxada por uma entidade espacial e vai parar lá no quadrante Delta, né, que é território de Borgs. E aí é a Voyager tendo que voltar para casa. E eles fazem de tudo para que isso aconteça. A Janeway, ela é uma capitã um pouco hipócrita, talvez, porque ela sacrifica os conceitos da Federação por vários momentos em prol, né? Eles meio que fazem um pacto de que vão seguir a Federação e tal, mas a Janeway quebra esse pacto várias e várias vezes. Por quê? Porque ela quer, porque o roteiro precisa. Se bem que, né, essa é uma situação totalmente extrema, onde eles estão em um local totalmente desconhecido. Muita gente não gosta de Voyager, eu, incluso, não sou muito fã, mas ainda assim é uma série que tem o seu valor, tá? Voyager e Enterprise são as séries mais negligenciadas pelos fãs, mas eu enxergo que elas têm sim o seu, né, as suas vantagens, né, seus lados positivos. Muita gente não gosta que Voyager meio que vulgarizou a presença dos Borgs, e eu concordo. Ah, mas a franquia acabou aí? Não, a franquia não acabou aqui, infelizmente. Eu prefiro ver Star Trek morto do que o que aconteceu, infelizmente. A gente teve em 2009 um soft reboot, que foi os filmes do Jar Jar Abrams. A ideia era fazer filmes que continuassem após Star Trek X Nemesis, que é o último filme da nova geração, já em 2001, 2002, mais ou menos. Mas é uma pesquisa que dizia que a série clássica era a série de Star Trek que mais vendia, né? Embora a Enterprise mais reconhecida de todas seja a D, e não a original Constitution do Kirk. Aqui começa um grande problema, tá? A Bad Robot pega os direitos, junto com a Paramount, e eles fazem uma espécie de soft reboot, tá? Desconsiderando a série clássica, porque na história uma nave romulana volta no tempo, destrói a nave USS Kelvin, por isso que a gente chama de linha do tempo Kelvin, porque é a nave destruída no início do filme. E aqui começa uma nova linha de eventos totalmente nova e merda também, porque esse filme é uma porcaria. O segundo filme, Into Darkness, é um lixo, é horroroso. E por final, o último filme, que foi o mais interessante de todos, foi o que eu mais gostei, que é o Beyond, né? Star Trek Beyond ou Sem Fronteiras. Esse é o mais legalzinho, é o mais aventurinha e tal, é o que menos agride também os fãs e por aí vai. Esse aí já é de 2016. Depois começou a Era das Trevas, né? A era de pura escuridão, maldade e destruição da lore, porque o Alex Kurtzman, né, o Kurtzman, ele tomou posse da franquia e começou a lançar Star Trek Shit-Discovery, tá? Não é Discovery, é Shit-Discovery, que era para ser um reboot da série clássica 10 anos antes, e ia terminar no início da série clássica e teremos uma nova série clássica, né? A história sendo reescrita e rebootada, cheia de retcons, cheio de furo, cheio de roteiro merda, tá? Porque o pior não é necessariamente fazer um retcon ou reescrever. Isso é ruim, tá? Isso é péssimo, isso não deve ser feito em franquia nenhuma, e é o que mais acontece hoje. Mas se o roteiro, pelo menos se a história, pelo menos fosse legal mesmo, eu acho que não teria tanto problema. Mas como até o roteiro é ruim, até a coisa nova que eles querem trazer é ruim, aí não ajuda, não tem nada que se salve nessa série. Ela começa ruim e, nossa, só piora.
A última temporada, a quinta, foi tão ruim, mas tão ruim, que a primeira até parece boa. Depois lançaram Star Trek Strange New Worlds, que são as histórias do Capitão Pike ainda na Enterprise. Claro, Enterprise refit não, desculpa. Enterprise redesenhada, porque tudo tem que ser novo para vender de novo e tal. Depois saiu Star Trek Picard, 3 temporadas. As 2 primeiras temporadas são a maior atrocidade da história da franquia. É nível série da CW, é um lixo. Mas a terceira temporada aconteceu um milagre, porque ela é maravilhosa. Na terceira temporada pegaram um cara que realmente entende de Star Trek, um cara que é realmente fã, e adivinha só, deu certo, né? O que ele fez? Ele reescreveu várias coisas que aconteceram nas 2 primeiras, né? Retconizou um monte de coisa, reescreveu um monte de coisa e ficou bem melhor do que, enfim, era antes. A gente teve Star Trek Prodigy, feito pela Nickelodeon, um desenho que dizem que é legal, mas eu nunca assisti. Depois veio Star Trek Lower Decks, que é uma cópia muito da barata de Rick e Morty. Não vale a pena ser assistido, tá? É uma porcaria. O que sustentou esse lixo de Star Trek durante muito tempo foram ONGs de esquerda e tal. Inclusive Star Trek tá literalmente arrecadando dinheiro. Aliás, Star Trek não, né? Isso aí não é Star Trek. Arrecadando dinheiro pro Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Isso não é teoria de conspiração. Infelizmente, isso não é teoria de conspiração. Então, assim, a partir dos filmes do Jar Jar Abrams, não precisa assistir, tá? Não façam questão. Não alimentem esse monstro maldito que é Star Trek do Alex Kurtzman. A impressão que dá tudo que esse cara toca vira bosta, saca? O Espetacular Homem-Aranha ficou uma bosta, Star Trek ficou uma bosta. Até Lost, acho que ele meteu o bedelho, também teve aquele final bosta. Então, rapaziada, acho que é isso, tá? Quer assistir Star Trek? Gosta de ver coisa antiga? Começa pela série clássica, assiste os filmes, assiste a nova geração, Deep Space Nine, Voyager e Enterprise. Não gosto de ver coisa velha, ou então, quero ver na ordem cronológica. Enterprise, série clássica, filmes, TNG, DS9 e Voyager. Tá certo? Quanto aos filmes, o melhor filme da franquia disparado é Star Trek 2, A Ira de Khan. O primeiro filme ele é um pouco lento, ele tenta emular um pouco 2001, Odisseia no Espaço, o que pra mim é meio estranho, porque o filme veio na vibe de Star Wars, né? Foi feito por causa de Star Wars, mas ele vai na vibe de 2001, que é totalmente diferente. Mas, enfim, é legal. Eu não gosto do quarto filme, que é o filme das baleias, tá? O terceiro filme, ele é interessante, né? Tem o nosso querido... George, alguma coisa Floyd lá, o doutor do De Volta pro Futuro, ele é que é o vilão. E o sexto filme também é legal. Os filmes da nova geração, o único que realmente presta é o Primeiro Contato, tá? Filme de beira o terror, porque são zumbis no espaço, envolvem os Borgs. Tem um episódio, como eu disse, The Enterprise, que é meio que uma continuação desse filme. Caiu um raio aqui, não sei se pegou no áudio ou não, mas enfim. E era isso, tá? Esse é meio que o guia para assistir Star Trek. É muito episódio. Série clássica tem 3 temporadas, Enterprise tem 4. E o resto, TNG, DS9 e Voyager tem 7 temporadas cada. É bastante coisa, é muito conteúdo, é pura nerdice, tá? É puro conteúdo nerd. Você que é nerdola igual eu tenho certeza que apesar de ficar datado, é muito bom, porque a maior parte dos roteiros são muito bem feitos, tá? Vale demais a pena assistir. Eu acho que é isso, né? Eu ainda quero abordar mais Star Trek aqui através de vídeos de lore, né? Quero fazer vídeos de lore de Star Trek, de Stargate, de Duna, de Star Wars, de Senhor dos Anéis, de várias franquias nerds, porque eu sou nerd e eu quero compartilhar a nerdice. Então, se você quer se tornar um patrulheiro da noite, inscreva-se no botão abaixo e lembre-se que cada like é um Goblin a menos no mundo, tá certo? Então deixa o like aí. Vou trazer nerdice e vou fazer mais vídeos sobre Heavy Metal e Dungeon Synth também, tá bom? Até a próxima. Tchau!